Tira o perfeito louvor. Eu sei que vai ser um desafio grande para você se concentrar aqui nessa noite. Mas vença esse desafio. A letra de cada uma dessas canções é uma mensagem bíblica. O texto apresentado pelo narrador também foi uma mensagem de Deus ao meu coração, ao seu coração, ao nosso coração. Os evangelhos, e são 4 os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apresentam de forma maravilhosa o nascimento, a vida, a morte e também a ressurreição do Filho unigênito de Deus, do Messias, de Jesus Cristo. Nessa noite eu queria convidar você a fazer um esforço e a pensar lá no Monte Calvário, a tentar se transportar em pensamento para a sexta-feira. Fosse aquela sexta de estamos todos sobre o Monte Calvário. E vemos o corpo de Cristo que não fala, não respira e não se move. Ele está morto. Diante de sua cruz, com uma lança em suas mãos, um soldado romano perfura o corpo de Jesus, fazendo jorrar sangue e água. Não resta dúvidas. Ele de fato está morto. Faltam menos de 3 horas para o sábado, o grande dia. O corpo tem que ser sepultado. José de Arimateia e Nicodemos cumprem esta tarefa.
Ele então foi sepultado, ainda na tarde da sexta-feira. Mas, de acordo com o relato dos evangelhos, no primeiro dia da semana, ele se levanta dentre os mortos, como nos afirma Marcos, no capítulo 16, versos 1 e 2. Pode projetar para nós, Marcos. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Sua ressurreição foi um ato sobrenatural que revelou a manifestação do poder supremo de Deus. Marcos nos revela isso nos versos 3 ao 5. Perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Meus amados, o túmulo jamais poderia segurar aquele que é o Senhor e a fonte de toda a vida. Eu sei que muitos de nós, em algumas circunstâncias de nossas vidas, diante de alguns desafios, nos perguntamos também: quem nos removerá a pedra? Quem nos removerá esta situação ou esta circunstância? Eu quero dizer a todos vocês que nessa noite estão aqui, e aqui Ele mesmo, de nossa mente. A pedra foi removida e o Senhor se levanta daquela tumba. De forma especial, ao se levantar dentre os mortos, a sua ressurreição revela a todos nós, a toda a humanidade, a sua suprema e soberana vitória sobre a morte de uma vez por todas. Olhe comigo o que nos diz o texto nos versos 6 e 7. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele fez o quê? Ele, todos em uma só voz, para a glória de Deus, ele não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, no versículo 5, os anjos fazem uma pergunta, inclusive está aqui registrado: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive?
Ele não está aqui, mas ressuscitou. Eu quero perguntar para você nessa noite: onde você tem procurado por Jesus? Na verdade, ele deixou os céus, a presença do Pai. Ele se esvaziou de si mesmo, da sua própria glória, e veio a esse mundo para procurar você, para procurar a mim, para procurar a cada um de nós, pela seguinte razão: o que é que nós procuramos? Nós procuramos aquilo que está perdido, ou aquilo que se perdeu. Ele veio nos procurar porque todos nós estávamos perdidos, mas nós temos que dar um passo em direção a Ele, e em certo sentido, devemos buscá-lo, porque Ele nos amou e nos buscou primeiro. Há muitos que estão querendo encontrar a Jesus em muitos lugares onde Ele não poderá ser encontrado. É necessário que nós também o busquemos, e que isto seja feito de todo o nosso coração, pois de fato Ele está vivo para sempre, e através da sua ressurreição, nós encontramos conforto, nós encontramos consolo. Os versos 9 e 10 de Marcos 16, os discípulos, eles estavam tristes, abatidos, angustiados. E o texto nos diz que quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Muitos de nós temos lamentado e chorado nesse mundo por inúmeras circunstâncias. Temos lamentado e chorado não somente diante da dor, do luto, da partida de alguém que nós amamos. Temos lamentado e chorado diante de inúmeros problemas que enfrentamos em nossa família. Às vezes é uma situação terrível com o nosso cônjuge. Às vezes é um problema de vício que tem dominado um filho, uma filha. Temos lamentado e chorado. A ressurreição de Jesus, o fato dele estar vivo para sempre, deve gerar esperança no seu coração. É uma fonte de conforto e consolo para você, independentemente do problema que você está enfrentando, está passando. É uma fonte de consolo e de esperança eterna ao seu, ao meu, ao nosso coração. Nos rendamos então a Ele, nos curvemos diante dEle, abandonemos o nosso pecado, arrependamo-nos inteiramente, completamente, e nos entreguemos a Ele, pois, por meio da sua ressurreição, Ele também destrói a nossa incredulidade. Ele também dissipa, desfaz a nossa incredulidade. Os versos 11 a 14 de Marcos 16 nos diz: quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles,
estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Através da sua ressurreição, Ele destrói, Ele dissipa a nossa incredulidade. Você que crer de fato, de todo o seu coração, que Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, foi glorificado, está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, sim ou não? Amém ou não amém? Pois bem, o temor é dissipado. Quando nos entregamos a Ele, a angústia é derrotada. O medo da morte é derrotado. Pastor, quais as grandiosas razões pelas quais Cristo ressuscitou? Quais os motivos grandiosos? Para nós finalizarmos, concluirmos essa reflexão. Por que Ele de fato ressuscitou? Em primeiro lugar, 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 e 17, nos diz que Ele ressuscitou para validar a nossa pregação e a nossa fé. Os discípulos passaram a anunciar que Ele, de fato, havia se levantado dentre os mortos. E assim, a pregação se tornou validada e nossa fé também. Em segundo lugar, Ele ressuscitou para que não permaneçamos no pecado. 1 Coríntios 15, 17, a parte B. Em terceiro lugar, Ele ressuscitou para garantir a nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 25. O Pai recebeu o seu sacrifício. A aceitação do seu sacrifício foi demonstrada pelo fato do Pai ter ressuscitado a Cristo dentre os mortos. Em quarto lugar, Ele ressuscitou para assegurar a nossa ressurreição. A ressurreição dele é a garantia de que todos aqueles que creem nele de todo o coração serão também ressuscitados para viverem com ele por toda a eternidade, como muito bem foi cantado aqui pelas nossas crianças. E em quinto lugar, Cristo se levantou dentre os mortos. Ele ressuscitou para ser sobre todos Senhor e Cristo. Ele ressuscitou para ser sobre todos Senhor e Cristo. Quero finalizar com o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 24 e depois 36 ao 38. Pode projetar para nós. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Portanto, que todo Israel, e por que não dizermos, que todo o mundo, todo o planeta, toda a humanidade, fique certo disto,
este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Irmãos, que faremos? Pedro respondeu, e eu queria que toda a igreja que está aqui agora pudesse, juntamente comigo, declarar em uma só voz a resposta que Pedro deu. Quando lhe perguntaram: irmãos, que faremos? Pedro respondeu, vamos juntos? 1, 2, 3, já? O que devemos fazer diante da ressurreição do Senhor? O que você, eu, o que cada um de nós devemos fazer diante do fato, diante da realidade da ressurreição do Filho de Deus? Você e eu, cada um de nós, devemos nos arrepender dos nossos pecados, para que sejamos batizados em nome de Jesus Cristo, a fim de recebermos o perdão dos nossos pecados e também recebermos o dom do Espírito Santo de Deus, passando a habitar dentro de cada um de nós. Você já fez isso? Quero lhe convidar a colocar-se de pé, mais uma vez, em nome do Senhor nessa noite. Você já fez isso? Diante da realidade, diante do fato, do Filho de Deus, que morreu naquela cruz, por você, por mim, por cada um de nós, pelos nossos pecados, mas Ele não ficou lá, Ele não ficou no túmulo, Ele ressuscitou, e está vivo para sempre. Diante dessa verdade, dessa realidade, o que você e eu devemos fazer? Nos arrependermos dos nossos pecados e nos entregarmos a Ele. Você já fez isso? Se você já fez, glória a Deus. Se ainda não fez, então você tem a oportunidade agora, nessa noite. Se de todo o coração, tendo ouvido essa mensagem, você deseja entregar sua vida a Jesus hoje, dizendo: a partir de hoje eu quero ser um crente, uma crente no Senhor Jesus, eu quero viver para Ele a partir de hoje, eu quero andar nos seus caminhos, eu quero conhecê-lo melhor, eu quero amar aquele que me amou a ponto de morrer por mim. Então, sai do seu lugar e venha à frente como